E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, junto com a Bia hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo a gente vai fazer a trilha completa rumo à Praia de Bonete, em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. As explicações para essa navegação são simples. A câmera vai estar fixada no meu tórax, né, na região do peito. Então, quando vocês visualizarem a estrada praticamente só o chão, não significa que eu estou filmando olhando para baixo. Significa que o chão está muito íngreme. E aí vocês estão vendo a inclinação, tá certo? Então, por exemplo, aí a gente está em linha reta e quando a gente entra na região de subida, a câmera acaba pegando um pouquinho mais o chão, que é esse caso aí. Vamos lá então, entendida a navegação, nós vamos iniciar a nossa trilha. Essa trilha ela pertence ao bioma da Mata Atlântica, raiz, vários trechos dela, inclusive de mata primária, né, uma mata que não foi modificada. O primeiro trecho da trilha, que vai até a primeira cachoeira, Cachoeira da Laje, ele tem uma aparência de duplicação, um alargamento da trilha, porque foi uma tentativa anos atrás de se fazer uma estrada para chegar até a Praia de Bonete. Porém, essa estrada encontrou várias dificuldades de ser construída e a própria população votou para que não fosse feita essa estrada, né, e de forma a preservar mais ainda tanto o Parque Estadual de Ilhabela quanto a comunidade. A Vila de Bonete, ela é uma vila de pescadores que é voltada basicamente à pesca e ao turismo. Durante a trilha, nós encontramos alguns animais selvagens, né? Então nós encontramos uma cobra, uma cascavel de aproximadamente 1 metro de comprimento. Também encontramos um pica-pau de cabeça amarela super bonitinho e 2 teius, que imediatamente saíram da estrada conforme a gente se aproximava. Tá? Então, o risco de animais peçonhentos ele existe. Uma outra oportunidade que eu fiz anos atrás com um amigo essa trilha, nós encontramos uma cobra coral, bem grandona. E então é recomendado, como é uma trilha extensa e em alguns pontos com a mata um pouquinho mais fechada, você fazer essa trilha com um calçado fechado, isso te dá uma proteção extra, e se possível calça também. Nesse trecho a gente tem acesso à Fazenda da Laje, logo no comecinho da trilha, aí você conta um camping com uma infraestrutura de banheiro e tudo mais. Logo à frente dessa plaquinha a gente chega na primeira cachoeira, que é a Cachoeira da Laje, e foi feito um upgrade de infraestrutura há 2, 3 anos atrás na trilha, e foram revitalizadas as pontes suspensas, que ajuda você a atravessar a trilha sem ter que molhar o pé. Então, se não for um dia de chuva, você consegue atravessar com o pé seco praticamente toda a trilha se você for cuidadoso nas poças d'água. Inclusive, é ótimo para tirar fotos, fazer selfies, né? E é lógico que é permitido entrar nas 3 cachoeiras que a gente tem nessa trilha. Essa aí é a Cachoeira da Laje, nossa primeira cachoeira. Um pouquinho mais de tempo para vocês observarem. O lugar é incrível, gente. A densidade dessa floresta, ela traz uma energia incrível para quem está fazendo, né? A trilha ela é considerada de dificuldade difícil, mas tecnicamente ela é uma trilha de nível médio, né? Tem alguns trechos que você tem aquela escalaminhada, como a gente chama, mas no geral ela é caminhável. Porém, você precisa ter um bom condicionamento físico, porque tem muitas subidas bem fortes para você atravessá-la e várias poças d'água que eventualmente você precisa dar um salto. Ao longo dessa trilha, inclusive, né, você encontra, além de várias espécies da nossa fauna e flora, você também tem pontos de vista para o mar, né? Você consegue ter vários lugares lindos para tirar foto e é importante redobrar a atenção. Quanto aos borrachudos, a trilha ela é liberada para você iniciar ela entre as 7 e as 13 horas. Se chegar antes ou depois, você talvez tenha que aguardar um pouquinho para a portaria te liberar e depois você provavelmente não vai poder entrar. Nesse ponto, a Bia faz uma pausa para falar nosso kit de alimentos e bebidas que a gente levou na trilha. A gente levou água, 2 litros de água para nós dois, e essa água ela foi sendo consumida em pequenos goles ao longo da trilha.
Também levamos suco de laranja, que é um carboidrato de rápida absorção, para dar uma energia extra. Então levamos também 1 litro aí de suco de laranja. Levamos como alimento barrinha de cereal, uma bananinha desidratada, também como fonte de carboidrato, e um pacote de paçoquinha, que acabou que a gente não consumiu tudo, porque estava um dia relativamente tranquilo. Nós fizemos essa trilha inteira em menos de 4 horas, né? Então a gente iniciou ali por volta das 9h10 e chegamos na praia mais ou menos 10 para 1 da tarde. Então durante a trilha a gente vai fazer algumas pausas para água, algumas pausas para alongamento, principalmente depois das maiores subidas, né? Porque elas exigem muito esforço de perna, panturrilha, coxa. E é muito importante também nas descidas você estar com um condicionamento bom, porque você acaba tendo que forçar bastante o joelho, principalmente se tiver num dia um pouco mais escorregadio. Como eu já falei, essa trilha ela teve algumas revitalizações, então ela também nos pontos de subidas mais íngremes e descidas, ela ganhou um reforço de um sisteminha de escada com um corrimão, que anos atrás você não tinha. Então se você fez essa trilha e não tinha nenhuma infraestrutura, ela está um pouquinho menos hardcore do que ela era antes, né? Ficou um pouquinho mais tranquila, mas o caminho é maravilhoso, né? Então aí está um exemplo do corrimão que é colocado aí de auxiliar, mas isso não significa que você não vai precisar fazer aquelas manobras básicas de trilha, de descer rochas e tudo mais. Existe uma intenção, né, de sempre você levar a pior roupa para fazer a trilha, porque você vai sujar, rasgar. E quanto à roupa, até tá certa essa opinião. Agora, quanto ao calçado, eu indico que você use um bom calçado para fazer essas trilhas, principalmente essas mais pesadas, porque o nível de exigência do seu pé num calçado velho, surrado, rasgado, ele vai ser muito maior e você provavelmente vai ficar com bolha e poder ter algum tipo também de lesão muscular em virtude de um calçado ruim, tá? Então é bom ter um calçado próprio e que não seja aquele calçado velho, arrebentado. Essa trilha de Bonete tem muita gente que faz ela de short e chinelo, né? Com biquíni, sem camisa. Eu particularmente acho que é um risco desnecessário para quem não está adaptado com essa trilha, né? Se você é um habitante local, não tem problema, mas para os turistas que podem se deparar aí com qualquer tipo de animal peçonhento, é melhor você se precaver, né, e cuidar bem da sua saúde. Nesse ponto que vocês enxergaram praticamente só o chão, é uma subida bem íngreme, né? Mas tem um corrimãozinho agora de apoio que dá uma ajudada. Aí vocês podem ver que é importante sempre usar as mãos, principalmente em região de pedra escorregadia, porque você aumenta o número de apoios e pontos de atrito para você evitar um escorregamento aí e poder se machucar. Pausa para hidratação, super importante.
nesse trecho vocês podem observar que a trilha já está um pouquinho mais fechada, né? Mas ela é super bem demarcada, então realmente o risco de se perder é extremamente baixo e ela oferece essas paisagens naturais ótimas para você fazer fotos, né? Então, se você ainda tiver em condição de tirar foto nessa altura de subidas, é uma boa parada. É muito interessante nas descidas e subidas você ter firmeza nos lugares que você está pisando, né? Sempre que for pisar em algum abaloamento de rocha, né, alguma ponta, tente pisar sempre com o meio do pé e verificar a firmeza dessa pedra, se ela está bem encaixada, dessa raiz. Procurar regiões com um pouquinho de grama e um pouquinho mais de raízes, porque a tendência de você deslizar ou da terra soltar nessas partes ela é muito menor. Então, esse tipo de dica de trilha também é muito importante para você chegar lá sem nenhum tipo de lesão. E lógico que vale lembrar que eu fiz uma trilha de 12 km filmando ela 100% para vocês. Então, se você puder deixar um like, se inscrever no canal, isso ajuda muito para fortalecer esse tipo de projeto, para quando for fazer essas trilhas que eu gosto muito. Eu convenci a Bia de que eu tenho que filmar a trilha inteira, porque fica muito bacana, fica realmente legal e eu tô precisando desse apoio aqui no canal. Então, se não for pedir muito, né? Até a Bia passou aí para pedir um like. Vamos lá. Essa descida, ela já leva para a segunda cachoeira da trilha, que é a cachoeira do Areado. A Bia está descendo logo atrás ali. Nesse ponto eu mostro a ponte e mostro também o roteiro para quem quiser tomar um banho nessa cachoeira ali para baixo. Mas como eu falei, o nosso foco era fazer a trilha relativamente num tempo bom, rápido, então a gente vai direto para a ponte para seguir para a praia. É legal que nessas cachoeiras, chegar um pouquinho aqui para o meio para mostrar para vocês. Ela forma várias piscininhas naturais. Então, se você tiver com o seu Citroilha em dia, que é o repelente da ilha focado nos borrachudos, né? Você consegue mergulhar e curtir. A água é bem geladinha, mas é bem gostosa. Essas águas da cachoeira tem gente que repõe o cantil, mas como eu falei, a gente levou 2 litros de água para os dois, né? Então 1 litro de água e mais meio litro de suco para cada um, e deu para fazer a trilha tranquilo, né? Uma pausa rápida para alongamento. Essa subidinha aqui, essa escada, ela é infinita. Porque a trilha só tem 12 km, né?
Para quem está acostumado a andar essa quantidade de quilometragem na rua, pode parecer tranquilo, mas esse sobe e desce é bem desgastante. O clima é bem úmido, né? Então a gente está no meio da mata, então a umidade é bem elevada, litoral, e a temperatura também fica bem quentinha, mas é importante, como a trilha é bem fechada, a copa das árvores, você não pega tanto sol, então a desidratação não é tão forte quanto numa trilha aberta, né? Quem já fez algum caminho aí de trilha aberta sabe do que eu tô falando. Normalmente, o pessoal do parque retira esses obstáculos do meio da trilha quando eles oferecem algum risco, né? Mas é bem maneiro passar por cima dessas. Não é maneiro a árvore cair, mas você entendendo que ela caiu de forma natural, então fica um obstáculo bem maneirinho de você ultrapassar. E fica o convite também, nós filmamos algumas trilhas menores, né, da praia do Jabaquara, da praia do Pacuíba e também um vídeo da Ilha das Cabras. Então, se você curte e está procurando essas trips de Ilhabela, vale a pena você conferir esses outros vídeos também. Eles são bem mais curtos, porque as trilhas são menores, né? E eu consigo explorar um pouco mais a questão das praias. Vale um cuidado também, nós não tivemos esse problema, mas quando tem corrimão em trilha, principalmente de madeira, por mais que ela tenha tratamento, é importante você dar uma olhadinha sempre onde você está colocando a mão, porque é um lugar bom para as aranhas formarem teia, né, para algum bicho se esconder. Então, sempre antes de colocar a mão em corrimão de trilha, vale a pena você conferir visualmente antes se não tem nenhum animal peçonhento que possa vir a te picar. Quanto ao sinal telefônico, nós temos chip da TIM, da Claro e da Vivo, e nenhum desses chips pegava a 4G e nem sinal telefônico desse lado da ilha, né? Lembrando que nessa parte da ilha nós já estamos de frente para o oceano e a montanha barra o sinal que vem da região do centro, da vila e das praias mais povoadas, tá? Então é importante você ter essa consciência de que uma vez que você entrou no meio dessa trilha, você vai precisar acabar ela para um lado ou para o outro, né? Não tem muito como parar e pedir socorro. Então vá bem preparado com tudo aquilo que você precisa para atravessar tranquilo essa jornada. E aqui nós chegamos ao mirante, onde a gente observa lá no pontinho a praia de Bonete. Já temos uma vista linda para a serra, para o mar. A Bia já está chegando para me acelerar. Só que não se enganem, uma vez observada a praia do mirante, ela parece que está bem pertinho, né? Mas ainda tem chão de trilha, ainda tem mais ou menos ali 1,5 km, 2 km a serem percorridos. Então a gente faz mais uma pausa para a água. Essa parte, apesar de ser a maior parte em descida, ela tem muita irregularidade em virtude das erosões que tem nesse trecho de estrada. Então você precisa estar atento aonde você pisa, e é uma descida bem desgastante, que você tem que ir travando muito o joelho. Então mais uma pausa para alongamento, hidratação também.
as vistas para a praia tem vários pontos que dá para tirar fotos lindas, né? É um paraíso tropical que a gente tem aí, essa praia de Bonete. Ela também tem um acesso por barco, que eu vou comentar mais pra frente, tá? Mas quem gosta muito de trilha, vale a pena ir e voltar pela trilha. Ir e voltar no mesmo dia, eu já fiz, fica muito cansativo, tá? E tem que tomar cuidado com o tempo para você não pegar essa trilha no período noturno, porque daí fica realmente perigoso, né? Não fique atravessando a floresta à noite. Essa parte mais baixa a gente tem a última das cachoeiras, que é a Cachoeira do Saquinho. É um nome muito engraçado, né? Ela tem também a ponte, mas essa você tem várias pedras que você consegue ir se deslocando sem molhar o pé. Então a gente pegou o itinerário mais hardcorezinho aí pra mostrar no vídeo, mas vocês podem ver que a ponte já sai logo ali do outro lado também. Não tem problema, podem ir pela ponte. Não vou julgá-los. E aí, de fato, começa a reta final, né? Pra chegar na praia. Olha só, mais um mirante e a praia ainda tá longe. Isso que eu falei, é o primeiro mirante, vocês não podem se enganar que vocês ainda tem uma longa jornada pela frente. Como eu falei, esse trecho aí tem uma erosão muito marcante, né? Então é um terreno que você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para andar. E principalmente porque a reta final da trilha dá uma sensação de baixar a guarda daquelas precauções iniciais, né? Então, onde geralmente o pessoal tem algum tipo de torção. Aí no fundo a gente tem uma nascente também, onde você tem um caninho para você poder recalibrar seu cantil, beber uma água e finalmente nós chegamos na plaquinha Praia de Bonete. E você tem a última subidinha, última descida, uma baita de uma escadaria, né, pra gente chegar nessa praia. O ganho de elevação dessa trilha é relativamente baixo, né, 100 e poucos metros, porém são vários sobe e desces, né, então tem trechos bem íngremes. E aí a gente chega finalmente na areia da praia. Avista esse mar maravilhoso. Na esquerda a gente tem a vila de pescadores, onde vão ter as pousadas, campings, lanchonetes. E eu deixo vocês agora com o mar e com os áudios originais dos vídeos a partir do Giro do Horizonte. Então, assim que a água chegar, começa o áudio original. O áudio deve estar meio ruim, mas a praia aqui, aproximadamente 1 metro de profundidade, então adulto dá pra brincar tranquilo, criança afunda relativamente rápido, então melhor ficar ali na zona de arrebentação das ondas mesmo. Padrão de onda bem parecido com o da praia do Jabaquara, não forma onda muito longe, né? Mas ó, a sensação, vê se dá pra vocês verem. É bem maneiro. Dá pra brincar bastante aqui, água tranquila. E ó. Dá pra tomar uns caldos.
Muito bem, aqui o nosso plano original seria ficar numa pousada que a gente reservou pelo Booking. O custo do estacionamento, então lembrando todos os custos da viagem, né, é de R$ 30 no estacionamento. A noite na pousada vai oscilar algo em torno de 150 até uns R$ 300 que você consegue encontrar aí na vila para passar a noite. Porém, é uma vila de pescadores. A internet, a energia elétrica, ela é bem escassa, né? Vão curtindo aí a volta de barco. Então dá para voltar pela trilha, mas você tem que tá com um condicionamento muito bom para fazer de fato o bate e volta. Chega, almoça e já volta. Ou você se prepara para passar a noite numa dessas pousadas ou campings. Porém, o quarto que a gente pegou, ele era bem abafado e não tinha infraestrutura de ventilador, né? Energia, não vai ter ar-condicionado praticamente em nenhum lugar. Então, a gente tomou um banho, deu uma descansada, mas para passar a noite a gente já estava com a pousada aqui na vila reservada e a gente chegou à conclusão de que seria melhor a gente retornar, né? A Bia ficou com algumas bolhas no pé na trilha. A gente tinha outras praias para curtir e eu nunca tinha voltado de barco de Bonete, né? Então a gente aproveitou o último barco que saiu da praia. É importante ficar atento com o horário porque até umas 4 horas você consegue fácil um barco. A partir daí, os moradores não conseguem ter tempo hábil para levar você de volta e retornar, porque tem o fator do escuro e o fator da maré também, que atrapalha eles para voltar. Então até 4 horas você consegue pegar o barco de partida. Do caso contrário, você tem que passar a noite lá. A gente deu sorte de pegar um último barqueiro que ia voltar para outra região da ilha. Então nós saímos aí às 6, né, às 18 horas, 6 da tarde. Pegamos esse lindo pôr do sol no mar, né? E aí o barco, ele vai te deixar no finalzinho do asfalto. E você, para voltar pro carro, vai ter que subir uma trilha bem íngreme para chegar na estrada e andar mais os 3 km de terra, que é o que a gente fez. Beleza? Então estejam preparados, boa viagem a todos e até a próxima.